paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgen. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego. Nós vamos comentar a lição de adulto, a lição de número 13. Lembrando também para os irmãos que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. Antes da gente começar a comentar, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta. Quando você deixa um joinha aí, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição número 13, ela tem como tema: Aviva, ó Senhor, a tua obra. O textuário se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática nos diz assim: é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor volte. A segunda base da lição está na leitura bíblica em classe. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo. Se encontra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2. E o versículo 16 ao versículo 19. Lê com seus alunos, que é o que vai dar base, sustentação ao estudo da lição. A introdução, a pequena parte da introdução, vai nos falar que estudaremos o clássico da oração do profeta Abacuque, conhecido como o profeta do avivamento, bem conhecido como profeta do avivamento. Abacuque traz lições preciosas quanto à realidade do avivamento espiritual. E com ele aprendemos aprendemos grandes coisas, que o avivamento traz a urgência de um tempo de angústia pelos pecados, do compromisso com a palavra de Deus e da oração incessante, rogando a presença de Deus. Quer dizer, na introdução ela fala sobre isso, que é importante. Quer dizer, que a igreja do Senhor Jesus está revelada. O clamor do profeta por avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Quer dizer, ele tanto relata em Abacuque, ele mostra, ele chama a esse avivamento, como ele diz que a igreja ela deve, principalmente nos últimos dias, buscar esse avivamento. É de suma importância. Para quê? Para pregar o evangelho, para levar essa mensagem de transformação de vida. Então, é importantíssimo a igreja buscar esse avivamento. Quer dizer, por quê? Porque as forças do mal tentaram pará-la, mas não prevalecerão, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não é isso, irmão Diego? Amém. Glória a Deus. É nisso que nós cremos e vivemos essa realidade, onde a igreja avança. Agora, irmão Salomão, sobre isso é importante nós entendermos que para que o inferno não prevaleça e as suas portas, a igreja precisa avançar. Avançar, seguir em frente. Se ficar parada, não há contra o que lutar. E essa verdade espiritual também revelada aí, queridos. E ao buscar avivamento, a igreja precisa ter propósito, precisa saber que é para avançar sobre o reino das trevas, expandindo o reino de Deus. O primeiro tópico dessa lição inicia no seu primeiro ponto com a intercessão angustiada do profeta. O versículo base da nossa lição fala do avivamento que o profeta pede ao Senhor para aqueles dias. A sua indignação, irmão Salomão, é porque ele ora por causa da iniquidade do povo e não vê o juízo imediato. Deus, queridos, tem as suas formas de trabalhar. Nós observamos que no caso de Elias houve aquela oração em que o Senhor tanto respondeu imediatamente, como fez justiça imediatamente.
mas porque o nível de iniquidade já tinha assumido ou chegado ao ponto em que Deus determinou que seria punido. A justiça de Deus é perfeita. A lição do primeiro ponto desse primeiro tópico é olhar para a angústia do profeta, que é a angústia de muitos cristãos, de olhar em volta, queridos, e se ver cercado pela iniquidade, pela perversidade, pela maldade, pela mentira, pela prostituição, pelas drogas, cercado de tudo isso, e perguntar ao Senhor por que não cai sobre esse povo o seu juízo. A resposta é que Deus é longânimo. E aprendendo com o profeta, nós descansamos o nosso coração na verdade de que a sua justiça é perfeita. Tem dia e tem hora para ser feita. Amém, irmão Salomão? Amém. Por isso que no segundo ponto, ainda do primeiro tópico, vai falar sobre a aparente indiferença de Deus. Aparente, mas por nenhum momento não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Deus não age com indiferença. Na verdade, eles aqui, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo agora. Quer dizer, há uma intenção, há um propósito, por causa de quê? Da sua misericórdia e por ser longânimo. E que amor é esse? Por causa do seu amor, entendeu? Por isso que Deus, ele fala aqui que Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar os homens, para salvar os que haviam se perdido. Mas eles aqui, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Como a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer, não viu um só que permaneceu firme na presença do Senhor. A Bíblia diz porque todos pecaram, estavam distantes da glória de Deus. Mas Deus enviou seu Filho com esse imenso amor. Ele morreu para nos salvar. A lição diz assim: entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezarem a sua palavra, conforme está escrito lá no Salmos, capítulo 9, versículo 17. Ele diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, esse é o destino dos ímpios. Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que não querem Deus, o seu fim já está decretado, já está profetizado. O seu fim é o lago de fogo e enxofre, aonde a morte, aonde Satanás vai morar ali. É o destino de todos que se afastam de Deus. Então, aparentemente, não há indiferença de Deus. Deus, a gente pode ver a situação que se encontra, até mesmo hoje, no nosso estado, hoje, está jogado aí a sorte mesmo, certo? Mas tenham certeza disso. Tenham certeza que ainda existe um Deus Todo-Poderoso, que tudo está ao seu controle. É verdade. E nós precisamos contextualizar a realidade que Abacuque é um profeta pré-exílico. Né? Verdade. Nós vamos ver ele profetizar sobre os caldeus, os babilônicos, e que Deus os usaria para ser espada. Queridos, a palavra de Deus é perfeita, inerrante, maravilhosa, admirável. Porque, queridos, são profecias que se cumpriram poucos anos depois, algumas décadas depois. Né? Abacuque é pré-exílico. Ele reclamou da opressão, só para nós contextualizarmos, olha o que ele fala no primeiro capítulo, Abacuque. Primeiro capítulo, segundo versículo. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Aparentemente, está dizendo que... Aparentemente, né? Meu Deus do céu. Isso é um alento, irmão Salomão, para os nossos corações. Verdade. Do nosso lado está o Deus dos exércitos,
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem nós temeremos tendo o Senhor como nosso escudo? Irmão Salomão. Mesmo diante desse cenário contrário, perverso, de violência, de estar cercado ou de se sentir cercado pelos ímpios, Abacuque declara: Senhor, aviva a tua obra nesses dias. Aleluia. Nós estamos na mesma situação e podemos ter a mesma direção espiritual, queridos, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Aviva, Senhor, a tua obra nesses dias em que a justiça é pervertida, prostituída. Aviva a tua obra nesses dias. Queridos, e aí, para encerrar o comentário nesse terceiro ponto, do primeiro tópico da nossa lição, eu quero ler o último parágrafo, ou os últimos parágrafos, em que o comentarista diz o seguinte: ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Era um banner, era um outdoor, anunciando a justiça de Deus, que é perfeita. Amém, né? O segundo tópico da lição tem como tema o avivamento pela palavra. Primeiro ponto diz assim: ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ele fala aqui que em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Parece que Abacuque está dando um exemplo aqui que ele ouviu a palavra do Senhor. E parece que a gente vê na nossa frente, quando a gente não tem mais tempo para ouvir a palavra do Senhor. Temos tempo para tudo, menos para ouvir a palavra do Senhor, ou para ouvir a sua voz. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objeto de sua oração. Quer dizer, Abacuque orou ao Senhor, intercedeu ao Senhor pelo povo, certo? E ele ouviu a palavra do Senhor pela sua oração. Deus falou a Abacuque o ouvir atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Então é preciso ouvir a palavra do Senhor, é preciso ouvir a voz do Senhor. Mas sabe aonde a gente vai escutar a voz do Senhor? Na sua palavra. Temos tempo para estudar a palavra do Senhor, temos tempo para ler a palavra do Senhor, temos tempo para dizer: Senhor, simplesmente eu quero ficar no teu colo e escutar a tua voz. Nem precisa nem a gente falar, a gente precisa só escutar a voz do Senhor, mas a gente não temos tempo mais para ouvir. Abacuque viveu aqui um período de perseguição, o povo estava num declínio moral terrível, e ele intercedeu pelo povo. O texto que nosso irmão Diego leu aqui é claro. Não está vendo, Senhor, como está a situação? Então ele intercedeu, ele orou, e ele ouviu a voz do Senhor. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo, mas é preciso a gente parar um pouco para escutar a voz do Senhor, irmão Deus. É verdade, irmão Salomão. Como tem sido difícil, né, colocar como prioridade as coisas espirituais, mas isso é uma batalha, queridos, onde você precisa saber, e a gente fica tentando pelo nosso esforço e muitas vezes não vai conseguir. A gente precisa saber que para entrar numa batalha que é espiritual, nós precisamos de armas espirituais. E o avivamento vem diante dessa necessidade do reconhecimento dos nossos erros, nossos pecados, a nossa falta de amor sincero pela palavra, pelo Deus a quem nós servimos. E eu estou falando primeiro de mim, tá? Para ninguém achar que estou apontando para alguém ou falando de outrem, mas eu sei o quanto é difícil amar o Senhor como nós deveríamos, sobre todas as coisas. Porque amar não é difícil. O Deus que criou todas as coisas, uma vez salvos, é fácil amá-lo. Mas a questão é amá-lo corretamente, que é amá-lo sobre todas as coisas, é colocá-lo em prioridade absoluta. O segundo ponto dessa nossa lição tão maravilhosa
temer a Deus, esse temor do Senhor. Então, diferente dos ímpios à sua volta, o profeta tinha o temor do Senhor. E o temor do Senhor, às vezes, é mal compreendido por crentes com muita estrada. Não entendem a profundidade do temor, do que é ter o temor do Senhor, irmão Salomão. Verdade. Uma vez eu vi essa definição que ficou no meu coração e eu nunca esqueci, que o temor é o respeito mais profundo, sem um medo causado pelo pânico. Você respeita porque sabe do poder, da autoridade, da majestade de Deus, mas não tem medo como tem medo de algo que vai lhe fazer mal. A essência mais profunda do temor é respeitar tão profundamente que no lugar do medo há o amor por Deus. E o temor do Senhor tinha o profeta. Isso é um mistério tão profundo, não é, queridos? Que tanto em Provérbios quanto em Salmos está escrito. E exatamente a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, em meio a essa sociedade pervertida, totalmente degenerada, o profeta mantinha o temor do Senhor. E se indignava com essas coisas e ainda tinha graça para clamar pelo avivamento, mesmo naqueles dias tão difíceis. Amém. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema o clamor pelo avivamento. Nós sabemos que Abacuque, ele clama, ele roga a Deus que avive a sua obra. E parece que hoje, nos dias de hoje, a gente não vê tanto esse clamor mais. Clamamos por tudo, por uma bênção material, por um carro, por uma casa, mas a gente parece que colocou de lado o clamor pelo avivamento. Mas Abacuque, ele clama a Deus por esse avivamento. Abacuque, ele clama plenamente esse avivamento. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ouvia a sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Foi 3 pedidos excelentes. Ele pediu o avivamento para a sua obra, primeiro pedido. O segundo, ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. O terceiro, ele pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Sabe por quê, irmãos? Porque a condição que o povo se encontrava, Abacuque diz, olha, Senhor, olha, lembra da tua misericórdia quando tu for derramar o cálice da tua ira. Ele é o terceiro pedido que ele pede. Lembra da tua misericórdia. Ele pediu, lembra-se da tua misericórdia na sua ira. E finalmente o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Ele pede ao Senhor, ele sabe a condição que se encontra, mas esse pedido que ele faz aqui, olha, lembra a tua misericórdia, porque ele sabe a condição que Israel se encontrava naquele momento. Que o cálice da ira do Senhor ia ser derramado sobre o povo de Deus, irmão Diego. Amém. Muito bem, e assim nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, onde veremos avivamento, questão de vida ou morte, o clamor pela misericórdia de Deus, aí no primeiro Amém. Ponto desse terceiro tópico. Aqui nós vamos ver o profeta dizer o seguinte, lá em Abacuque 3:2 está escrito, na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, eu quero ler o que diz todo o versículo para nós contextualizarmos. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que versículo maravilhoso, queridos. Então, a gente precisa saber que essa é a conexão que há entre o justo e o Senhor. Diante do temor que ele tem da justiça de Deus,
que já não existe entre os pecadores, entre os ímpios, ele é capaz de pedir mais da sua graça em meio ao exercício do juízo de Deus, em meio à degeneração da sociedade. Isso quer dizer, irmão Salomão, que mesmo que se degenere os povos à minha volta, amém, nós, servindo ao Senhor com fidelidade, podemos continuar experimentando a sua bênção e a sua doce presença. Que coisa maravilhosa, não é? Amém, é verdade. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema: Deus é misericordioso. O profeta Abacuque, ele sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Para que Deus possa ouvir, tem que haver esse sentimento de arrependimento sincero, certo? E que ao mesmo tempo deixa de cometer os pecados, passa a viver uma nova vida. Aí Deus, a condição é que Deus escuta as orações, certo? E chega com a sua misericórdia. Deus é misericordioso. A Bíblia relata que o episódio de Davi preferiu cair nas mãos de Deus que cair nas mãos de outras pessoas, porque Deus é misericordioso. Ele diz aqui em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 13, que ele diz assim: caí eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas, olha só, as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. É muitíssimas as suas misericórdias. A misericórdia de Deus não tem como medir, não tem como a gente esquadrinhar a misericórdia de Deus. Ele é longânimo. Aleluia, glória a Deus. E a sua misericórdia se renova a cada dia. É a razão de não sermos consumidos. Glória a Deus. Então, Deus ele é misericordioso para com os que os busca, para aquele que o busca, aquele que se afasta dos caminhos pecaminosos, se arrepende com sinceridade e busca a sua presença, irmão. Exatamente, irmão Salomão. É maravilhoso. Ele é longânimo, né? É. Tardio em irar-se, mas não abre mão de uma justiça perfeita. Correto. Verdade. E é nisso que nós cremos. É por isso o nosso temor do Senhor. Nesse terceiro ponto, o último desse último tópico, clamemos a Deus. Como cristãos, nós precisamos entender que há uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Clamar por esse povo, por arrependimento, por compreensão da vontade de Deus, por tirar de seus olhos as vendas de que estão sendo levados para o matadouro pelas suas iniquidades, pela sua injustiça, pela sua falta de temor do Senhor. Esse é o nosso papel, anunciar o Evangelho e clamar por esse povo. O profeta faz isso. Nós vamos ver ele clamando ao Senhor, pedindo que ele avive a sua obra. Irmão Salomão, a forma mais eficaz de expandir o reino de Deus é sermos uma igreja cheia do Espírito Glória Santo. A Deus. Avivada, para impactar a sociedade à nossa volta. O comentarista da lição fala, né, que nós estamos vendo avanços de pautas que são demoníacas, que falam da destruição da vida, da destruição da família, coisas criadas por Deus. O aborto, o falso casamento gay, e a expressão usada por ele é essa, muito corretamente, irmão Salomão. Deus dá o livre-arbítrio, nós precisamos ter o direito de acreditar, de crer e de proclamar a justiça de Deus. Hoje, praticamente, não se pode falar, né, sobre essas questões, não é verdade. Mas é preciso ter a coragem para dizer no que nós cremos. No que nós cremos. O homem é livre para fazer o que bem entender. Deus deu a ele esse livre-arbítrio, quem somos nós para tirar, irmão Salomão? Mas nós cremos também que há juízo de Deus, justiça de Deus para quem decidir profanar aquilo que o Senhor criou, aquilo que ele determinou como a sua reta justiça, a sua reta lei. Então,
esse é o nosso papel, continuar clamando por esse povo e colocando a nossa posição à luz das Escrituras. Ah, não creem em Deus? Então debochem, façam o que quiser, mas que o nosso papel deve ser mantido, de anunciar a verdade revelada nas Escrituras. Creia quem quiser crer, mas essa é a verdade absoluta. A conclusão diz assim, bem rápido, assim como Abacuque, ele clamou a Deus por um avivamento, ele chama por esse avivamento, ele clama. Devemos chamar para o avivamento a sua obra. Devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno, poderoso nas igrejas locais. Devemos também chamar e buscar esse avivamento pessoal, não só nas igrejas, mas pessoal. Cada um de nós devemos buscar esse avivamento, buscar crescer na graça e no conhecimento. Os dias são maus, são difíceis. As lutas vêm. E a cada dia a gente está vendo o relógio de Deus já zerando a hora. Já a última hora. Um dia a trombeta vai tocar. Os que estiverem mortos vão ressuscitar. Vão ouvir o seu nome ser chamado. E os que estiverem vivos serão arrebatados a encontrar com esse Deus lá na glória. Aonde você vai estar? Aonde nós vamos estar? Estaremos na presença do Senhor ou estaremos mortos em nossos delitos e pecados? É preciso estar vivo, é preciso estar avivado na presença do Senhor. Já há uma urgência para buscarmos esse avivamento. Volto a repetir para você, Deus está vindo buscar a sua igreja. A trombeta vai tocar. Que Deus possa chamar pelo seu nome. Você possa estar pronto para encontrar com esse Deus na glória. Desde já eu te agradeço pela sua audiência. Você está participando desse canal tão maravilhoso. Não se esqueça de subscrever-se no canal, deixar o seu like, comentar a lição. E já te espero, já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.